Amém. Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías 61, do versículo 1 a 4. Nós estamos falando sobre a missão da igreja, o chamado da igreja. Quarta-feira falamos aqui sobre o ID e como ser de fato uma igreja, uma verdadeira igreja de Cristo. Porque às vezes nós queremos ser e até pensamos que somos uma igreja, mas vamos nos desviando e começamos a caminhar por outros caminhos, outras filosofias e deixamos de viver o papel principal da nossa existência, que é proclamar as boas novas, que é fazer o discipulado, que é fazer a obra social, que é cuidar das crianças, que é cuidar dos adultos, que é cuidar de vidas. E nós falamos na semana passada, ou melhor, quarta-feira, sobre os 4 princípios e depois sobre os 5 principais princípios que torna de fato uma igreja viva, né? E nós usamos a mão, você lembra dessa história? E a gente começa já perguntando aqui, quantos aqui já conheceram, aceitaram a Jesus através de um folheto? Alguém lhe entregou um folheto e você se converteu? Alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém? Certo. Apenas Benício, né? Ok. Quem aqui aceitou Jesus já? Alguém aceitou Jesus através de um programa de rádio ou televisão? Aí vem o outro coadjudante dele aí, que é o... Isso. Mas alguém aqui aceitou Jesus numa cruzada evangelística? Ninguém. Tá. Mas alguém aqui se converteu através de um relacionamento, que alguém convidou você, falou de Jesus a você? Levanta a mão, quem foi através de um relacionamento, tá vendo? A grande maioria, né? Outros vieram na igreja, mas chegaram até a igreja porque alguém convidou você. Então, Jesus estava certo, quando ele disse que nós deveríamos fazer discípulos. E nós falamos sobre os dedos da mão, lembra? O dedo da mão. Primeiro dedo quer ver com relacionamento. Esse dedo toca em todos os outros dedos, tá? Quer dizer, relacionamento, o evangelho deve ser compartilhado por relacionamentos, tá? Então, se não há relacionamento, não pode haver evangelho. Então, é necessário que você se envolva na causa e que você conheça vidas e que você possa conversar com pessoas e interagir. Se você não tem relacionamento, você não fica na igreja. Se você chega na igreja e ninguém fala com você, você já foi uma igreja assim, que ninguém nem deu bom dia, nem nada, eu já fui também, é horrível, tá? E a gente não volta mais lá. Então, relacionamentos. Primeiro dedo. Segundo dedo, nós falamos sobre o dedo do profeta, né, mostrando a direção. Então, a igreja tem que mostrar a direção aos perdidos. É nossa missão mostrar a direção, mostrar que eles precisam ter um encontro com Jesus. Nós precisamos mostrar a direção com que é a família, mostrar a direção na criação de filhos. Nós precisamos, então, o segundo dedo é mostrar a direção. O terceiro dedo que nós mostramos, que representava a missão da igreja. Nós não podemos, irmãos, transformar a igreja em uma casa de show. Igreja não pode ser vista como ONG também. A igreja precisa ser a casa de Deus, a casa também que anuncia as boas novas, a mensagem querigmática, e a igreja deve ser a casa daquela que acolhe a todos e que cuida de todos aqueles que aqui chegam e capacita e o faz assim multiplicar na vida. E o quarto dedo, nós falamos sobre ser discípulo. A igreja precisa aprender a discipular. Quantos aqui estão discipulando? Por favor, levanta as mãos. Quem está discipulando? Muito pouco, tá? Poucos estão discipulando. Jesus disse, ide e fazei. Agora diga para o seu irmão, não é discípulo para você não, é discípulo para Jesus. E pergunta, se nós fizéssemos assim, qual a sua idade? Você diz 30 anos, 20 anos, 50 anos. Se fosse feito um discípulo por ano, multiplique quantas pessoas tinham se convertido através da sua idade. Vamos botar assim, a partir dos 15 anos, né? Então, a metade, então. Se você tem 30, você deveria ter 15 discípulos. Se você tem 50, 25 discípulos, pelo menos. Então, quantos discípulos você fez? Pergunta para o seu irmão, quantos discípulos você já fez para Jesus? Irmãos, eu contei a minha experiência. Eu estava com 30 anos, já era pastor.
lá em Jaboatão, e um dia Jesus perguntou isso para mim: quantos discípulos você fez? Eu disse: não, Jesus, eu sou pastor, eu sou casado com a irmã Valéria, eu sou líder também na associação, eu também canto no quarteto. E ele disse assim, eu escutei aqueles dizendo assim: resposta errada. Eu não chamei você para isso. Eu chamei você para fazer discípulos, para você ensinar a outros o meu amor. E eu descobri, irmãos, que tudo aquilo que eu vinha fazendo na minha vida ativista, de correria, não era aquilo que Jesus queria que eu fizesse. Jesus queria que eu fizesse o mínimo, mas o pouco que era muito na presença de Jesus, que era sentar com alguém e fazer discípulo, ensinar essa pessoa a conhecer Jesus e mudar a realidade de vida dessa pessoa. Então hoje nós vamos falar no Velho Testamento a missão da igreja. Isaías 61, de 1 a 4, quem encontrou diz amém. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A quem, irmãos? Aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que mais? A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Diga para o seu irmão: esta é a sua missão. O Senhor te chamou, Ele te ungiu para esta missão. Contei quarta-feira também de uma irmã que perguntou, que disse para mim, que foi ao médico, e o médico disse que ela estava com problema de pressão e passou alguns remédios para ela de pressão, e ela perguntou: doutor, até quando eu vou tomar esse remédio? O doutor disse: olha, se você tomar até um dia antes de morrer, vai dar alguma solução para você. E ela ficou meio abismada. E eu disse assim: assim é o evangelho também, a gente tem que pregar até um dia antes da gente morrer. Fazer discípulos e pregar o evangelho é para a vida toda. Não tem esse negócio: eu sou crente velho e não vou mais parar. Eu fui na igreja e perguntei ao diácono mais antigo lá: quantos discípulos você está fazendo para Jesus? A quem você está pregando o evangelho? Ele disse assim: que é isso, pastor? Eu não preciso pregar não, eu sou diácono. A visão que nós temos é que agora Deus nos chamou para o ministério de banco, de crente banqueiro, bancário, sentado no banco, chegar a assistir culto. Então a gente acha que nós fomos chamados como quem vai para o self-service, sentar no melhor lugar e depois sair falando da comida. Parece que a nossa vida se transformou nisso, em uma vida mecânica, de dizer a paz do Senhor somente e vir sentar no banco e achar que está indo para o céu. Isso pode ser um alto engano. Talvez você não seja ainda um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é aquele que faz discípulos. E eu tenho me envolvido com isso. Não é fácil para mim, a minha correria. Mas eu vou dar o discipulado na casa daqueles, eu estou apenas com 2. É o meu tempo. Mas eu tenho ido na casa deles, tenho ensinado a palavra e eles têm mudado a realidade de vida deles. Não sou eu que estou mudando, é o evangelho que é transformador. Agora eu pergunto: no dia que você chegar diante de Jesus, e Jesus perguntar: mostra as mãos, quantos discípulos você fez? Não é discípulo para você, porque tem gente que é muito bom em fazer discípulo para ele. Quando ele sai da igreja, ele leva os discípulos dele. Não, a gente está falando de discípulo para Jesus. Pessoas que sirvam a Jesus, que compreendam o evangelho e que possam a cada dia proclamar as boas novas até que ele venha. E esse é o grande desafio, irmãos. Será que nós não estamos vivenciando a nossa missão como igreja? Será que a gente está sendo um grupo que se reúne aqui nos domingos ou na quarta-feira apenas para cantar louvores maravilhosos? Será que nós temos sido a igreja que Jesus quer que sejamos aqui? Mas como, pastor?
Se ninguém faz discípulo, o pessoal só vem para cultos. Nós precisamos, irmãos, proclamar as boas novas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí depois ele diz, eis que estou convosco. Depois que você faz a sua missão. Depois que você cumpre. Esse texto fala o Espírito do Senhor. Alguns afirmam que é o próprio Jesus dos céus que está dizendo isso, porque essa profecia se cumpre lá em Lucas capítulo 4, do versículo 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não é o profeta que está dizendo. Essa palavra, ele me ungiu, o termo hebraico, massacher, quer dizer, alguém que foi escolhido. Diga assim para o seu irmão, você foi escolhido. É um privilégio ser escolhido para proclamar as boas novas de salvação. Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a missão dei da igreja. A igreja parece que está perdendo a palavra, ele nos chamou, ele nos regimentou para o maior exército do mundo. E nós não podemos negligenciar a nossa missão. A nossa missão é uma missão gloriosa. Lembro-me quando chamaram Billy Graham, presidente dos Estados Unidos, parece que foi Ronald Reagan, chamou Billy Graham para ser primeiro-ministro dele nos Estados Unidos, e a palavra de Billy Graham, evangelista, ao presidente dos Estados Unidos foi: eu agradeço o convite, mas eu não posso baixar a minha patente, senhor presidente, porque eu já sou embaixador do Rei Jesus. Eu não posso baixar a minha patente para ser primeiro-ministro dos Estados Unidos da América. Nós precisamos fazê-lo com honra, com alegria, pois o nosso chamado é sublime. Em primeiro lugar, a nossa inspiração é a inspiração divina, é o Espírito Santo. Essa missão deve ser feita com alegria, com ousadia, porque a nossa inspiração não é do pastor. Eu não posso inspirar você. Eu não posso levar você a fazer isso. Quem faz essa parte é o Espírito Santo de Deus. Eu gosto do texto dos embaixadores de Deus, do Rei, do Senhor. Eu fui embaixador do Rei na igreja e a divisa é fantástica. Como é que é a divisa, embaixadores? 1 Coríntios 5:20? Sorte que somos embaixadores, de onde? Como se Deus, rogamos que vos... 5:20. Fosse outra época, esses embaixadores estariam gritando, né? Mas agora parece que eles estão meio cansados hoje, né? Mas nós somos embaixadores por Cristo. Nós somos representantes do maior reino. Nós fazemos parte do maior exército da terra. Agora parece que a gente vive outra missão. Parece que nós estamos preocupados mais com o que o mundo apresenta para nós. Anunciar as boas novas. Nós fomos chamados para anunciar boas novas. A palavra anunciar boas novas aí vem do termo bazar, que é ser mensageiro em campo de batalha. Não sei quantos assistiram filmes de guerra em que o comandante diz assim: leva essa mensagem até outro grupo, outro grupamento que está talvez sendo bombardeado, e o mensageiro sai, irmãos, ele enfrenta as granadas, os bombardeios, e ele não dá por missão cumprida enquanto não chegar até o local e entregar a mensagem. Irmãos, nós precisamos compreender o peso dessa mensagem. Jesus não chamou você para ser médico, advogado, não chamou você para ser todas as outras profissões que são muito importantes. Mas em primeiro lugar, Jesus chamou você para a sua missão, para você ser mensageiro, embaixador da parte de Deus, nos lugares longínquos da terra. Ele lhe convidou. E o texto diz que ele nos chamou para anunciar aos pobres de coração. Irmãos, quando eu estava ontem ali na Praça do Carmo, se você ver a foto, eles estão sentados de um lado e nós da igreja estamos de pé. Interessante. Um grupo está sentado, outro grupo está de pé. O irmão Jair, interessante que ele botou todo mundo sentado. E nós fomos servir um ao outro, sentados, moradores de rua, né? E a mensagem foi essa: vocês estão sentados, nós estamos de pé, e um dia vocês deverão estar do lado de cá, em pé, ajudando a outros também, que estarão aí sentados.
Então, a missão do evangelho é alguém que encontrou um pão e quer dividir esse pão com outro que está sentado. Foi isso que o Senhor nos chamou. Agora nós queremos um evangelho só para nós. Diga assim para o seu irmão, não seja mesquinho. Não guarde Jesus só para você. Nós queremos um Jesus e queremos Ele só e achamos que Ele está dentro da igreja apenas. Jesus nos chamou para ir e nós queremos ficar. A igreja já fez isso uma vez, lembra em Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo desceu sobre eles e mandou eles irem, eles ficaram. Aí Deus mandou promotor de missões, que não foi a irmã Patrícia, né? Foi governo romano, a perseguição, Nero. E no instante a igreja precisou fugir. E agora ela estava fazendo a obra que Deus tinha mandado elas fazer. Eu acho que a gente estamos esperando isso, uma perseguição, que está muito próximo. As profecias estão mostrando isso, tá? Que o 7º já foi, o 8º virá, e aí vem a problemática. Eu quero saber se você de fato é crente. É quando chegar a perseguição, que eu acredito que logo em seguida haverá, né, o arrebatamento da igreja. Mas ainda os princípios das dores, que não é ainda, alguém disse assim, o princípio das dores foi a pandemia. Não foi. O princípio das dores você vai ver ainda, é uma coisa mais potente ainda. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para levar luz e a luz de Cristo àqueles que estão em trevas. Em segundo lugar, esta missão, irmãos, tem um foco, e o foco é os quebrantados de coração. Onde é que estão os quebrantados de coração, irmãos? Estão nas ruas. Os quebrantados de coração estão nas torres. Muitas mulheres e homens depressivos. Às vezes a gente acha que o evangelho é só para os pobres, mas tem muito rico, angustiado, vendo demônio, tá? Depressivo, precisando também de Jesus. A gente acha só que o evangelho é só para os pobres. Também os ricos também merecem ser alcançados, tá? Aqueles que estão lá nos bares, os homossexuais também precisam ser alcançados, tá? Todos precisam ser amados e alcançados pela graça de Deus. Às vezes a gente olha aquele cara lá, roqueiro, cheio de tatuagem, né? Cheio de brinco, a gente não quer nem chegar perto. E às vezes aquela pessoa que está ali, está esperando uma palavra de Deus ao seu coração. A gente não pode fazer juízo de valor, dizer, não, está pior do que eu. Às vezes o cara está até melhor do que você. Você precisa se aproximar e anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo, os quebrantados de coração. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantados. O Senhor está perto daqueles que estão com coração quebrantados. E Ele quer enviar você. Talvez seja na sua família. Corações angustiados, depressivos, precisam conhecer a Jesus como o Senhor das suas vidas. Interessante que o foco também é aberturas de prisão. Ele nos chamou para libertar das trevas. Ontem eu estava vendo a gente entregando um alimento, irmão Jair, e eu estava vendo quantos de tornozeleiras, quantos aprisionados, tá? E a gente chega e a gente tem que levar, né, essa palavra, dizer assim, olha, Jesus quer te libertar também. Jesus quer te salvar. Tem um propósito melhor para a sua vida do que isso aí, tá? Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Ele nos chamou para proclamar libertação, irmãos. Libertação espiritual. Irmãos, a gente chega ali naquela região da Cracolândia ali, entrada de Olinda, está virando a Cracolândia. E aí a gente chega ali, a gente vê alguns que não se aproximam. Sabe por que não se aproximam? A gente viu ontem no carro também. Algumas pessoas que não se aproximavam, ficavam distantes, vinham depois pegar a comida. Demônios. Possessos. Eles não se aproximam. Eles têm resistência, tá? E nós fomos chamados para ir até eles e proclamar as boas novas de salvação e proclamar libertação, porque o foco deve ser esse. A nossa missão, em terceiro lugar, irmãos, é uma missão urgente. Diga para o seu irmão, é para onde? Anunciar que é chegado o juízo de Deus já.
O ano aceitável do Senhor, irmãos. Ah, irmãos, o mundo está achando que está tudo tranquilo. Irmão, já existe o complô, já existe já a preparação. A proposta de uma só moeda, uma só língua, já existe há muito tempo. O inglês é a língua falada. O dólar é a moeda. O sistema já está preparado. Tudo já está coordenado. A chegada do anticristo é a questão de tempo, poucos dias, meses, alguns dizem. E nós, como igreja, precisamos estar alerta, porque o fim virá. Agora, nós precisamos anunciar que é o tempo aceitável ao Senhor, que a porta da graça ainda está aberta, para que um dia ninguém diga assim, ninguém me falou de Cristo. Cantar aquele hino, né? Não me falaram de Cristo, nunca nem se importou. E aí você vê o seu vizinho depressivo, você vê o seu vizinho alcoólatra, você vê aquele amigo seu que está se drogando, você sabe, você vê pessoas, você conhece gente na sua família que está se prostituindo, e você nada faz, e você não fala de Jesus para eles. Um dia, Deus irá cobrar das suas mãos sangue inocente. Porque você teve a oportunidade, você teve o intelecto, a cognição, e você simplesmente achou que deveria viver um Jesus religioso. Um Jesus só para você. Essa missão é urgente, devemos pregar a volta do Senhor. Devemos pregar o dia do juízo, parece que as igrejas não querem mais pregar o dia do juízo, irmãos. As igrejas querem pregar uma mensagem coaching agora, né? Massageador de ego. E as pessoas saindo daqui confortadas e achando que estão fazendo o caminho certo. Irmãos, nós devemos estar muito preocupados como igreja, tá? Porque se nós não estamos fazendo o discipulado, nós precisamos avaliar o nosso evangelho. Que evangelho foi esse? Que foi passado para nós. Que nós fomos alcançados por alguém. A maioria aqui levantou a mão, foi alcançado por um relacionamento com alguém. E você simplesmente está levando a sua vida, tocando essa vida cristã, toque de caixa, como se simplesmente está pagando a sua penitência com Deus, vindo a um culto. Não, irmãos, isso é um auto-engano. Você precisa entender que ser cristão não é só aceitar Jesus e sentar no banco, é levar esse evangelho, é se importar com aqueles que nada têm. Tá? É discipular, e não é escolher discípulos, tá? Todo aquele que Jesus colocar no seu caminho, você deve ir. Irmãos, às vezes a gente escolhe discípulos, né? A gente olha assim, eita, aquele cara se converteu, mora lá na torre, lá no Brivaldo, eu quero discipular aquele cara da torre, tá? É aquela pessoa, mas aquele pobrezinho, aquele humilde, chega lá, pobre, né? Que estava carregando um saco de lixo lá fora, e chega, entra na igreja e se converte. A gente tem até resistência de se aproximar dele. Jesus não. Jesus, ele se aproximou de todos. Ele foi chamado servo, né? O rei servidor. Servo servidor. Jesus não parava. Atravessou o oceano para encontrar com um endemoniado gadareno, que estava correndo nu no cemitério, cheio de demônio. Jesus atravessa e só faz aquilo. E volta, foi expulso, tudo bem, mas só foi com aquela missão. Encontrou aquela menina namoradeira no Samaria ali, 5 casamentos. Quem que se importava com aquela menina? As colegas nem andavam mais com ela, já tinha sido exclusa de todos os grupos da família, eu acredito. Mas Jesus foi até ela, marcou um encontro, ela não sabia, era meio-dia, Jesus estava lá. E Jesus toca na ferida sem expor a ela. Jesus diz, traz o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus revela que Jesus conhecia ela. Eu te conheço, você já teve 5. E esse agora é um ficante seu. Eu sei, a sua vida é preguiça. Mas eu quero te dizer, se eu te der de beber da água da vida, vai fluir do seu interior uma cachoeira. Jesus disse, vai e traz o teu marido. E ela deixou o cântaro, foi embora e se transformou, trouxe metade da cidade para conhecer Jesus. Venham ver, será não é aquele que é o Messias, o Cristo? Diz que ela trouxe até os ex dela. Venham, vocês precisam conhecer esse cara, é demais. E Jesus lá ministrou
ao coração e ficou ali algumas horas e tempo até que todos conhecessem o amor de Deus sobre as suas vidas. Em quarto lugar, irmãos, esta missão, ela é preciosa porque ela tem um propósito de mudar a realidade de pessoas. Ordenar aos tristes de Sião. Deus veio para trazer promessa e mudar a realidade do povo, irmãos. Não sei se Lucas está aqui. Lucas está aqui, Lucas? Está aqui, Lucas? Levanta aí, Lucas. Esse menino, irmãos, morava em Beira-Rio. Ele chegou criança aqui. Pode sentar, Lucas. Ele ia para a salinha aqui, tá? Mas aí ele foi adolescente, morando em Beira-Rio. E um dia alguém ofereceu a ele uma bolsa de maconha para ele vender. Ele não foi, tá? Mas de tanto abandono paterno e materno, caiu nas drogas. E viveu muito tempo assim. Mas a semente do evangelho estava junto dele. Deus colocou pastor Rafael na vida dele. Colocou o irmão Roosevelt, levando ele para casa e orientando ele. E ele, irmãos, quando nós estávamos fazendo atividade de ação social, entregando o alimento da Praça do Carmo, ele estava lá. E ele entregou a vida a Jesus definitivamente. E a igreja, junto com os irmãos, conduzimos ele, irmãos, para o centro de recuperação. Ele foi. Essa semana, Lucas chegou para mim, disse assim: pastor, tem um negócio para lhe dizer. Fiz minha inscrição do Enem. Eu quero fazer faculdade, pastor. Agora ele disse: olhe por mim, pastor, porque tem muita menina dando em cima de mim, eu estou ficando louco. Eu digo: resista. Espere o tempo certo, Lucas. Deus vai colocar alguém no seu caminho. Uma mulher de Deus. Mas não perca os objetivos. Irmãos, isto é obra, é milagre de Deus, irmãos. Perdido. A proposta que vinha é: vai vender maconha. Vai vender drogas, ser avião. A igreja tem que chegar antes dessa proposta. A comunidade de Beira-Rio, onde Lucas mora, está sob um cerco. Briga de gangues. Tem toque de recolher agora. Tá? E lá nós temos lá o núcleo das crianças. Na casa do irmão Sildemir. Nós temos também um trabalho lá na casa do irmão Daniel, lá. Da irmã Vani. Irmãos, nós não podemos desistir. Nós precisamos avançar. Um dia nós estávamos na casa da irmã Vani, de repente um tiroteio, todo mundo se abaixou. Foi. Passamos por isso já lá. Nós não podemos recuar diante do inferno. Nós devemos avançar. E se depender de você, a igreja vai recuar ou avançar? Foi fraco demais. Vamos recuar ou avançar? Nós precisamos avançar. Começando a fazer discípulos entre as nações. E eu gostaria de concluir dizendo que esta missão é transformadora. Transforma o Lucas e transforma a mim e a você quando nós fazemos. Começa a mudar a nossa vida, a nossa realidade. Deus começa a abrir os acessos espirituais e financeiros e também na parte cognitiva. A nossa mente vai ficando diferente, irmãos. As propostas dos céus também são para nós. Ele diz assim: você não vai mais vestir trapo de imundícia. O texto diz: roupas de cinza não, coroa de alegria. Sobre aqueles que fazem a obra. Agora vem a promessa para aqueles que fazem a missão. Vestirás vestes de alegria. Você virá e verá a promessa de Deus na sua vida. O texto diz para nós que nós, irmãos, seremos alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça seremos como grandes cavalos de justiça. Sabe por que você está vivendo uma vida triste e angustiada? Porque você parou a sua missão. E quando a gente para a missão, irmãos, a gente começa a ver o defeito dos outros. A primeira coisa: aquele irmão tá errado. Fulano de tal tá errado, né? Fulano de tal tá não sei o quê. Fulano tá agindo assim, não sei o quê. Quando a gente para a nossa missão, nós perdemos o foco da espiritualidade de Deus, nos tornamos críticos do evangelho. Aí é um grande perigo. Por isso que você não pode parar a sua missão. O texto diz que nós nos tornaremos, irmãos,
em alegre bênçãos, em vez de lamento. E o versículo 4, eu concluo aqui. Meu tempo hoje foi muito curto, irmã Valéria colocou muita coisa na programação. O texto do versículo 4 diz assim, irmãos: você foi chamado por Deus, diga para o seu irmão, você foi chamado por Deus para reconstruir as antigas ruínas da sua casa e da igreja de Cristo. Você foi escolhido também para isso, para restaurar os lugares que muito foi destruído. Você é a luz de Deus dessa casa. Você é o instrumento de Deus para puxar todos para cima. E você está perdendo tempo com outras coisas. O Senhor nos diz, nós fomos chamados, irmãos, a igreja de Casa Caiada foi trazida para cá, não foi simplesmente para ser uma igreja acolhedora, uma igreja com ar-condicionado, os bancos fofinhos. Não, nós fomos chamados, irmão, para mudar a Olinda. Para mudar o sentido dessas pessoas, dessas famílias. Irmãos, quando eu olho esses arranha-céus, essas torres, e sei que existem pessoas nessas torres, nesses prédios aqui da frente, pessoas que precisam conhecer Jesus, e nós enclausurado, preso. E agora Satanás, ele tem uma artimanha fantástica. Ele coloca um contra o outro. Quer destruir um exército, bota um contra o outro. O exército para de lutar a guerra e começa a discutir entre eles. E ninguém trabalha mais. Agora o tempo é só, a mente é só ocupada para discussão, para confusão. Irmão, não podemos perder o foco. O Senhor nos chamou para restaurar as cidades destruídas. E essa primeira cidade está dentro de você, talvez. Você é essa cidade de Deus que perdeu os altares, perdeu os propósitos, perdeu o sentido da vida, porque você perdeu a sua principal missão, que é proclamar as boas novas de salvação. Gostaria de concluir. A missão da igreja é transformadora. Diga comigo, transformadora. Transformar comunidades e cidades inteiras com o amor de Jesus Cristo que está em nossos corações. Que hoje sejamos a resposta viva do clamor deste mundo perdido. Aquele livro, O Clamor do Mundo. Quem não leu deve ler. O autor dele, ele teve um pesadelo em que ele via as pessoas dentro de uma casa pegando fogo. E dentro da casa estava inclusive a sua família, morrendo, gritando. E a voz que vinha dos céus é: e aí, você não vai fazer nada? E ele ficava agoniado, e a voz dizia: você vai deixar todos morrerem no fogo? Essa é a resposta que Deus quer que você dê hoje. Você vai deixar a sua família ir para o inferno? Quantos tem aqui pessoas na família que ainda não conheceram a Jesus, irmão? Levanta a mão, por favor. Inclusive eu. Se sua família toda já é salva, louvado seja Deus. Eu estou na luta. Meus 4 irmãos, ainda bebem. Tá? Ainda não. Foi criado em lar cristão. Né? Mas ainda vivem uma vida desgarrada. As minhas irmãs não, conseguiram entrar no caminho. Mas meus irmãos, e aí, a gente vai dormir tranquilo? Sabendo que a qualquer momento o destino deles é o inferno? E nós vamos ficar aqui no ar-condicionado? Não. Clame ao Senhor. Deus vai promover, através da sua vida, momentos que você possa ganhá-los para Jesus. Primeira coisa, não pare de orar. Agora, não somente ore. Procure. Mande uma mensagem. Diga assim: eu estou orando por você. Depois diz assim: eu gostaria de discipular você. Você quer conhecer mais da Bíblia? Faça isso. Não desista. Porque um dia nós precisaremos prestar contas diante de Deus. E quando chegar diante de Deus um dia, irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora.
Quando Deus perguntar a você, por que você não falou do meu amor pelos perdidos? E você vai dizer assim, eu tinha vergonha. E Deus vai dizer assim, olha, os tímidos não herdarão o reino do céu. Pode descer. Quando você chegar com as mãos vazias diante do Senhor, qual a resposta que você acha que Ele vai entregar a você? Quer dizer, vinde benditos de meu Pai, posso ir por herança ao reino que está preparado desde a fundação do mundo? Irmãos, a ordenança do Senhor Jesus foi ide, façam discípulos. Você precisa se comprometer, tá? E fazer discípulos, irmãos, é doar um pouco do tempo. Fazer de ti discípulo é a frase que nós trouxemos quarta-feira. É transfusão de Cristo. Alguém já fez transfusão de sangue aqui? Transfusão de Cristo. Isso é fazer discípulos. E você já conhece a Jesus. Você deve levar esse evangelho a toda criatura. As pessoas. Deus colocou você em determinado local, não foi simplesmente para você trabalhar aí. Deus colocou você para mudar essas vidas que você está vendo próximo a você e está sabendo que eles estão indo para o inferno. Vamos, nesse momento, nos colocar de pé. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos tornar veículo de transformação de vidas. E isso só pode acontecer com o Evangelho, irmãos. Não é falando do seu time de futebol que você vai transformar vidas, não. Não é falando de Bitcoin. Não é falando de dinheiro, mercado financeiro, que você vai mudar essas vidas, não. É o Evangelho que é transformador. Nós vimos aqui uma criança que foi semeada, a palavra nela lá atrás, mas que a semente vingou. E hoje essa pessoa está uma pessoa melhor, está um ser melhor. Lucas agora pode dizer para a mãe dele que a ama e que vai ajudá-la. Ele também está envolvido com a obra social da igreja. Quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, a nossa vida muda. E nós devemos mudar a vida de outros também. Vamos orar ao Senhor. Estava dizendo que eu me espanto quando eu vejo os missionários dizer que lá no Talibã, quando eles convocam, quem quer ser homem-bomba, uma fila para ser homem-bomba. E quando a gente diz assim, quem quer ser um missionário, ninguém se levanta para ser o missionário de Jesus. Enquanto o Talibã e os muçulmanos estão levantando um exército, dominando o mundo já, para destruir, para matar, roubar e destruir. Nós precisamos, irmãos, ser a igreja de Cristo, fazer a diferença. Eu preciso fazer mais, porque Jesus fez tudo por mim, e eu preciso fazer um pouco mais. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por ter nos salvo. E vamos pedir a Ele misericórdia, porque Ele já nos enviou e nós não fomos. Senhor Jesus, ó Deus, olha para nós. Nós precisamos fazer, Senhor, como Pedro, ali na subida do templo, naquela hora da tarde, olhar para aquele coxo e dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Unção do Espírito, poder e autoridade. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar. Coloca lágrimas nos nossos olhos, sensibilidade em nosso coração, para que venhamos, Senhor, enxergar um mundo perdido e ter compaixão das almas perdidas, e nos importarmos, Senhor, com aqueles que nada têm, que não tiveram as oportunidades talvez que nós tivemos.
aqueles que têm estado enjaulados por Satanás, Senhor, aqueles que estão aprisionados. O Senhor nos chamou para libertá-los, para dar vista aos cegos, para proclamar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para restaurar as cidades, restaurar primeiro a minha cidade interna, depois a minha família, depois, Senhor, o mundo que carece do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, para que não venhamos dormir esse sono das virgens loucas, que perderam já o abastecimento, o óleo da graça. Estamos em trevas e não enxergamos mais as nossas responsabilidades diante do Teu reino. Motiva-nos nessa manhã. Abençoa cada família, Senhor, que está presente. Supra as necessidades de cada um dos Teus filhos. E não nos deixe, Senhor, jamais viver os nossos próprios propósitos e esquecendo, assim, a nossa principal missão, como Cristo nos ensinou, o ID de Jesus. Ajuda-nos, abre nossos olhos, nosso entendimento neste dia. Nos dê a possibilidade ainda de Te servir nesse fim de tempo, nessa geração chamada geração do arrebatamento. Ajuda-nos, nós Te agradecemos e Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.